Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero te mostrar 3 ações baratas que custam menos de R$10 e estão atrativas. Não são ações clichês que todo mundo conhece, como é o caso do Banco do Brasil, da Taesa e da Klabin. São empresas menores que podem te proporcionar um retorno maior no longo prazo. E é importante focar nessas empresas mais baratas, empresas pequenas, porque é o seguinte, quando você está começando, que é o meu caso, os dividendos que você receber vão ser muito baixos e não vai dar para comprar uma ação inteira. Por exemplo, teve meses que eu recebi lá no começo R$6 de dividendos no mês, depois R$12, depois R$40. Se você tem ações caras que custam R$40, R$50, R$60, o trocadinho que você recebe de dividendo, você não vai conseguir reinvestir sem tirar uma parte do seu bolso. Por exemplo, quando eu comecei, eu comprei muitas ações da Klabin a R$3,90, a R$3,60, reinvestindo os dividendos. Comprei uma ação, 3 ações, então os trocadinhos que foi caindo na conta, eu fui reinvestindo nas ações que estavam mais baratas e que também sejam boas empresas. Então por isso que também é importante focar em empresas menores para ter um crescimento a mais pela frente. Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. A primeira ação dessa lista é uma ação no ramo do agro, uma empresa pequena. Mas antes de te mostrar ela, eu quero te mostrar o crescimento do agro aqui no Brasil. Lá nos anos 2000, nós exportávamos por volta de 20 bilhões de dólares. Hoje já estamos exportando mais de 160 bilhões, então um crescimento muito expressivo e o agro vem crescendo fortemente todos os anos. Então um setor que representa grande parte da geração de emprego e do PIB aqui no Brasil. E dito isso, a primeira empresa desta lista, uma empresa ainda pequena, temos a Jalles Machado, custando menos do que R$8, pagando um dividendo por volta de 6%. E a empresa, para quem não conhece, tem vários focos, desde cana-de-açúcar, que é o seu carro-chefe, onde vem a sua principal receita, até o etanol e até mesmo produtos de limpeza. Hoje ela já é considerada uma das maiores produtoras e exportadoras de açúcar do mundo, então é uma empresa que é bem relevante aqui no cenário nacional. E a Jalles foi fundada em 1980, uma empresa então que já foi provada no tempo e entrou na bolsa em 2021. Tem quase 4 mil funcionários. E hoje o seu valor de mercado é 2,3 bilhões, então é uma empresa ainda pequena, uma small cap, tem 100% de tag along, então esse mecanismo vai dar uma segurança a mais para o investidor, porque caso a empresa fosse vendida, você recebe 100% do valor negociado, porque geralmente quando tem essa venda, tem um ágio sobre a cotação, você recebe uma valorização. E tem um free float, ou seja, uma quantidade de ações disponíveis no mercado de 31%. Então a empresa não quer somente financiadores, e sim acionistas. Já na questão de liquidez, é 5,4 milhões por dia, então não terá problemas com compras e vendas de ações para você que é pequeno investidor. E o PL da Jalles está bem alto, porque a empresa de commodities funciona de uma maneira inversa comparada às demais empresas. O lucro da empresa cai por causa do ciclo da commodity, que no caso da Jalles, agora a cana-de-açúcar, acabou caindo bastante comparado aos últimos preços, então acabou tendo um preço sobre lucro maior. Então indica que você não está comprando a commodity no topo. Então não fica tão preciso analisar por esse indicador, mas de qualquer forma é abaixo da média ainda. Já na questão preço sobre valor patrimonial, ela está beirando a sua média e mais barato que quando foi lançada, que foi em 2,3 vezes, hoje está em 1,15. A margem líquida também ficou apertada, porque quando cai o preço praticado do seu produto vendido, a empresa ainda mantém um bom volume de vendas, porém as margens acabaram caindo, o faturamento fica menor e o que acontece é que os custos não caem na mesma proporção. Então esse fenômeno é normal em empresas de commodities, as margens ficarem apertadas no ciclo de baixa. Mas a empresa conseguiu manter boas margens em 2022 e 2021. A mesma coisa com o ROI, a empresa perde rentabilidade no curto prazo com as oscilações da commodity para baixo, mas a sua média é 19% e manteve bons ROIs no passado. A mesma coisa na questão do ROIC, porque o ROIC mede a rentabilidade do capital e o ROI a rentabilidade do patrimônio da empresa. A média é 11,35%, chegou a mais de 20% em 2020 e 2021 no ciclo de alta. Agora no ciclo de baixa, como já é natural, as suas margens e os seus indicadores acabam caindo. E é uma empresa que é de característica ter uma dívida um pouco mais alta, mas hoje ainda é abaixo da média, um ponto positivo, hoje está em 2,10 vezes a sua geração de caixa anual.
porém possui uma boa liquidez corrente, uma boa capacidade de pagar suas dívidas no curto prazo. E a relação EV sobre EBITDA fica mais preciso com essas empresas, porque ainda o EBITDA, a geração de caixa, o lucro operacional, não acaba caindo na mesma proporção do que em si o seu lucro líquido. Então hoje está em 3,8 vezes a sua geração de caixa anual, que é abaixo da média e abaixo de anos anteriores. Então é o ano mais barato desde 2021 que foi lançado. Na questão dos dividendos, não temos muitas médias ainda, mas hoje ela está pagando por volta de 5 a 6%, claro que vai depender do preço que você vai comprar. E os seus pagamentos em 2021 foram 2, em 2022 foram 1 e 2023 também. Então você pode esperar por volta de 1 a 2 pagamentos no ano. E tivemos uma crescente no seu lucro, uma queda bem feia em 2023 e atualmente já está dando um sinal de recuperação. Então a commodity acabou despencando de 2022 para 2023, refletindo nas suas margens e no seu lucro. Porém, mesmo que o lucro tenha caído gravemente em 2023, a receita se manteve quase igual a 2022. Então isso é natural de empresas de commodities. Como podemos identificar, a geração de caixa ainda se manteve bem forte e inclusive já acabou superando atualmente 2022, que era o ano de alta. E no resultado trimestral que tivemos, ela apresentou um lucro líquido de 7 milhões de reais. Comparado ao quarto trimestre, acabou sendo bem inferior, mas comparado ao terceiro trimestre de 2023, que foi prejuízo, a empresa acabou saindo no lucro. Claro que essas empresas podem apresentar um trimestre ou outro com prejuízo, mas o importante é não fechar o ano inteiro com prejuízo. Sendo que a rentabilidade sobre o capital da empresa continuou num nível aceitável, a sua receita em linha com o que já era esperado e os seus custos acabaram diminuindo. Obviamente que ela é uma empresa cíclica e você tem que comprar num bom preço, principalmente não comprar no ciclo de alta das commodities que a empresa vende, o que não é o caso de hoje, e a empresa pode ter um futuro muito promissor pela frente, tem bons indicadores e obviamente é uma empresa para se analisar. Agora, outra excelente empresa industrial temos a Shows, só que ela foca no ramo de indústrias em si e não no agronegócio. Ela é uma empresa que custa menos de R$ 7 e está pagando um dividendo por volta de 6%. E para quem não sabe, ela foca principalmente no setor metalúrgico, que fabrica compressores de ar, filtros para veículos, desde filtro de combustível, filtro de ar, filtro do óleo e por aí vai indo, ferramentas e secadores. Então é tanto para a indústria como também para o consumidor residencial. E ela vende hoje para mais de 70 países. Então é uma empresa muito sólida e acabou se provando no tempo porque já existe desde 1963 e está na bolsa desde 1994. Tem mais de 3 mil funcionários. Um ponto negativo de fato é a questão do seu tag along. Então não tem tag along essa classe de ações. Claro que é muito difícil uma empresa lesar algum acionista, mas é possível. Mas ao meu ver, de acordo com a minha estratégia, não me impediria de investir na empresa. Sendo que ela também tem um bom free float e tem uma boa liquidez para quem é um pequeno investidor. Olhando seus indicadores, o seu PL hoje está um pouquinho acima da média, porém abaixo de anos que ela estava muito cara. Já na relação preço sobre valor patrimonial, de fato hoje, ela não está mais tão atrativa na relação da sua média, porém mais barata que nos anos anteriores de 2023. As suas margens também acabaram subindo com o tempo, outro ponto muito positivo, uma empresa que está com uma eficiência muito boa, vem mantendo um payout bem saudável, um payout baixo, por isso que paga esse dividendo menor. Então se a empresa aumentar o seu payout para 60%, 50%, o que ainda é um payout muito saudável, pode pagar um ótimo dividendo. E o seu ROI se mantém em bons níveis desde 2019, acima de 15%, já é um nível considerável, sendo que está mantendo hoje na casa dos 20%, acima da sua média. E a questão do seu ROIC também conseguiu chegar num ótimo patamar em 2022, hoje está por volta de 12 a 13%. É um ROIC considerável também, acima da sua média. E a empresa não possui dívidas, hoje é negativa comparado ao valor que tem no seu caixa, apresenta um crescimento de lucro de 22% ao ano em média nos últimos 5 anos e um bom crescimento de receita. Então é uma empresa que vem rentabilizando bem o seu patrimônio e crescendo junto. Além de ter, é claro, uma liquidez corrente de 2,7 vezes. Então essa é a capacidade de pagar suas dívidas no curto prazo, é uma boa liquidez corrente. E a empresa vem mantendo pagamentos há bastante tempo, claro que às vezes são baixos, 2, 3%, mas é porque distribui somente 20 a 25% do seu lucro. Tem empresas que distribuem 90, 80%, por isso que paga muito. O que é o caso, por exemplo, de fundos imobiliários, que distribuem 95%. Então se a empresa hoje paga 6% de dividendos, distribuindo 30 a 35% do seu lucro, se ela distribuir 60%,
ainda assim fica com 40% para reinvestir e consegue pagar um dividendo por volta de 12%. Já na questão da frequência de pagamentos, tivemos em 2023, no mês 2, 4, 6, 9 e 12. Então podemos esperar por volta de 3 a 4 dividendos no ano, uma boa frequência. E na questão do lucro, é uma empresa que vem gerando muito valor. Ela saiu de um lucro de 48 milhões em 2015 para atualmente 262 milhões. Então um crescimento fenomenal e todos os anos, mesmo com a pandemia, conseguiu crescer o seu lucro. Sendo que a sua receita acabou acompanhando, então um crescimento saudável nos lucros, saindo de 733 milhões em 2014 para atualmente quase 2 bilhões de reais. E hoje temos uma distorção. A empresa tem um lucro maior do que sua cotação, um momento favorável para quem deseja investir, uma assimetria de mercado. Já nos seus resultados trimestrais, tivemos um lucro de 60 milhões, em linha com os últimos trimestres, uma receita considerável também, os seus custos se manteram em linha, a sua margem líquida ficou em 13%, uma boa margem, um bom ROI e um bom ROIC também. Então a empresa continua entregando bons resultados. E ela foi uma empresa que rendeu quase 500% em 10 anos. Então você teria multiplicado seu patrimônio por 5 vezes em 10 anos e em 5 anos quase 250%. Então é uma empresa que gerou muito valor para quem investiu. Claro que não é garantia de rendimento futuro, mas a empresa tendo um crescimento nos seus lucros, no seu patrimônio e ao mesmo tempo ela não tem dívidas, a empresa consegue gerar muito valor para o acionista. Então de fato uma empresa excelente no seu ramo, muito promissora, vem pagando um dividendo considerável e ao mesmo tempo com baita crescimento. Outra empresa do futuro que não tem como ignorar é a Irani. Ela fabrica papéis e embalagens através do papelão. Então a tendência é que o plástico seja reduzido a um nível muito baixo e seja substituído pelas embalagens de papel e papelão. Então, como eu disse, ela é uma empresa principalmente focada em embalagens de papelão ondulado 100% reciclável. Ela é uma empresa que tem todo o controle da cadeia de produção, desde a plantação das árvores até mesmo a reciclagem lá no final do papelão e do papel reutilizado. Então é uma empresa totalmente verticalizada, sendo que ela atua em 4 estados, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É uma empresa que foi fundada em 1941, então tem muito tempo de criação, está na bolsa desde 1977, tem quase 2.500 funcionários. Uma empresa que tem 100% de tag along, um ótimo free float, uma ótima liquidez diária e uma empresa ainda pequena, então sem dúvidas, uma empresa muito promissora. Ela é negociada hoje a 6 vezes o seu lucro, então realmente muito abaixo da média e abaixo de anos anteriores, principalmente abaixo do Ibovespa também. Uma empresa negociada a 1,6 vezes o seu patrimônio, abaixo de 2019 e 2018 e principalmente abaixo da média. A empresa ostenta boas margens a partir de 2020, então a empresa teve uma revitalização. Nos anos anteriores, 2019, a empresa não estava muito bem. A empresa apresenta um payout de 50% e se sua dívida não ultrapassar 2,5 vezes sua EBITDA, o que não é o caso de hoje, está em 1,6 vezes a sua geração de caixa, ou seja, o seu EBITDA. Sendo que no seu indicador de valuation, ou seja, o valor da firma comparado à sua geração de caixa, que é seu EBITDA, ela está abaixo da média e abaixo de anos, que ela estava muito precificada, que é o caso de 2019 e 2017. Sendo que a empresa vem mantendo um excelente ROI. Também a partir de 2020, a empresa mudou da água para o vinho, está entregando um ROI de mais de 25%, então sem dúvidas um ROI muito alto e um ROI que ainda é satisfatório. Tivemos uma queda recentemente, mas ainda por volta de 12 a 13%, um ROI que é aceitável para o crescimento da empresa. A empresa também vem crescendo receitas a quase 12% ao ano, tem uma boa liquidez corrente, então está redondinha nos seus indicadores. Na questão dos seus dividendos, a partir de 2021 tivemos uma melhora, também temos essa nova política de dividendos de 50% do seu payout, então acaba gerando um dividendo de 7, 8 até 9%. Claro que tem um efeito não recorrente, a empresa ganhou um débito com o governo de PIS e COFINS e acaba acrescentando esse débito no seu lucro. E a empresa mantém pagamentos por volta de 4 vezes por ano. Então a cada 3 meses, mais ou menos, terá um pagamento, um bom fluxo de pagamentos para os acionistas. Já na questão do seu lucro, tivemos também um forte crescimento e uma revitalização. Claro que novamente esse lucro maior fica por causa do efeito não recorrente do PIS e COFINS, mas ainda assim, se formos desconsiderar esse efeito, a empresa está lucrando por volta de 200 a 180 milhões de forma saudável. Já a sua receita tivemos um bom crescimento também nos últimos anos, é uma empresa que gera bastante caixa,
Então, nesse quesito, é uma empresa muito saudável também. E a questão do seu lucro comparado à sua cotação também tem um efeito não recorrente que acaba distorcendo. Mas podemos dizer que ela deveria estar custando por volta de R$ 15 de acordo com o seu lucro de 150 até 200 milhões. E o seu lucro líquido trimestral, agora em 2024, tivemos uma recuperação em comparação com o quarto trimestre de 2023, porque teve um efeito não recorrente na questão das suas aparas, ou seja, na reciclagem do seu material. Então o próprio nome já diz, efeito não recorrente, algo que não era esperado e a tendência é que não ocorra frequentemente. Então tivemos uma recuperação no seu lucro, a sua receita se manteve em linha, os seus custos diminuíram, a empresa apresentou um ROI e um ROIC ainda satisfatório, uma margem também satisfatória e uma dívida ainda em linha com os últimos trimestres. Então, de certa forma, continua entregando bons resultados. A Irani é uma empresa muito promissora pela frente, mas como todas as empresas, as small caps principalmente, têm que ser compradas num bom preço para ter um bom retorno e principalmente ter margem de segurança, porque geralmente essas empresas menores oscilam mais. Então é muito importante ir recebendo um bom dividendo para também ir amenizando o risco e ao mesmo tempo comprar barato para ter margem de segurança. Mas a Irani é uma excelente empresa muito promissora e está basicamente no mesmo ramo que a Klabin também. Claro que a Klabin também vende a celulose, mas a Klabin já indicou também que o seu foco é mudar para a produção de papéis e embalagens como maior parte da sua receita. Então, de certa forma, é uma empresa que tem um ótimo cenário pela frente e bastante espaço para poder crescer ainda. E se você tem interesse em aprender sobre ações, fundos imobiliários, investimento avançado em renda fixa, ETFs e diversas outras classes de ativos, está disponível o melhor curso do mercado, do básico até o avançado, e você aprenderá com o professor Mirai Investing. Ele também é youtuber, tem mais de milhões investidos e tem certificação CNPI, então aprenderá com quem de fato sabe ensinar e tem capacidade para isso. Você aprenderá a avaliar ativos, avaliar estratégias para preservar e crescer o seu patrimônio, gerenciar os riscos e investir sem depender de assessores e casas de análise. Lembrando que terá acesso a diversas planilhas, seja de aposentadoria, checklist para encontrar boas ações, para fundos imobiliários, de valuation, de preço teto e também o diferencial é que terá suporte diretamente com o Mirai Investing por 3 meses. Mas a parte negativa é que as vagas só ficarão abertas até o dia 7 de julho, então no dia 8 já vai se encerrar, você não poderá mais fazer parte dessa turma de investidores, porque você terá atendimento especial, por isso que as vagas são limitadas. Então já aproveite e garanta sua vaga e se torne um investidor independente.